Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live com a rede de ensino Bernolim. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, nossos pais, parceiros, nossos alunos, nossos professores, nossa equipe maravilhosa. Gostaria de dar as boas-vindas também à rede de ensino Bernolim, nas pessoas aqui da Andresa, da Soraya e da Patrícia, que vão estar conosco aqui nesta noite. Gostaria de falar um pouco para você sobre a nossa escola ter migrado da rede Pitágoras para a rede Bernoulli. A nossa escola, a Coensfa, ela tem uma história muito bonita com a rede Pitágoras. Foram 14 anos de um trabalho que deu muitos frutos. Uma rede muito bacana, de renome no Brasil todo, e fomos muito felizes aí ao longo desta caminhada. Mas tem alguns momentos na vida da gente que a gente percebe que a gente pode melhorar, que a gente pode mudar para melhor. E a nossa intenção ao migrar da rede Pitágoras para a rede Bernoulli é justamente oferecer para a nossa comunidade escolar, para a nossa região, um ensino de excelência. Nós optamos pela melhor rede de ensino em aprovação no Enem do Brasil, a número 1. Nós optamos por uma rede onde os empreendedores são também pessoas apaixonadas pela educação. Nós optamos por uma rede que faz o nosso olho brilhar. Nossos olhos estão brilhando de desejo, de vontade, de fazer um 2021 muito bacana, com muita qualidade, com muito respeito pelo nosso aluno, pela nossa família, com muito respeito pela nossa equipe de trabalho. E para isso, né, por causa disso, nós trouxemos aqui, estamos aqui juntos com a rede Bernoulli, para que eles possam apresentar para vocês um pouco dessa história, dessa rede que vai fazer, a partir de hoje, parte da nossa família Coensfa. Hoje se estabelece uma parceria muito promissora, que eu tenho certeza irá beneficiar toda a nossa região com um ensino de excelência. Eu agradeço muito a todos vocês pela participação, estou sempre à disposição de vocês, como vocês bem sabem, e gostaria, né, que a Soraya se apresentasse aí para vocês essas pessoas tão bacanas que vão participar conosco hoje. Obrigada, Soraya. Boa noite, pessoal. Tá? Eu sou Soraya Lopes, sou consultora pedagógica do Bernoulli Sistema de Ensino, aqui de Belo Horizonte, e vou ser responsável por acompanhar esse processo aí na Coenspa, né? Hoje, a gente quer falar um pouquinho para os pais, para as famílias do Infantil e do Fundamental 1, sobre esse brilho, né, que a Flávia falou, sobre essa vontade de fazer melhor a cada dia, de trazer a nossa participação, de incrementar a educação, de fazer com que os nossos alunos sejam felizes na escola, né? Porque a escola é um lugar para aprender, mas assim, é um lugar para ser feliz, para trocar conhecimentos, para trocar sabedoria, e é para isso que a gente recebe vocês de braços abertos, e estamos muito felizes com essa parceria. Eu vou convidar a Patrícia Marques, que é a nossa gestora de conteúdos, ela vai falar um pouquinho para a gente do que é o Bernoulli, de qual que é a nossa proposta para o infantil, qual que é a nossa proposta para o fundamental, nas iniciais, e as ideias que a gente traz para compartilhar com vocês. Porque trazemos ideias, mas também buscamos ideias de vocês. Sejam bem-vindos, uma boa live para nós, um bom trabalho e uma boa noite. Boa noite. Então, primeiro agradecer o convite, né? Eu estava acabando de falar aqui que a minha família é de Mateus Lema, então é um orgulho estar, né, falando para essa rede. E eu vou compartilhar com vocês, né? A Soraya já me apresentou, né? Eu sou Patrícia Marques, eu estou gestora de conteúdos do Bernoulli, né? E eu trouxe aqui uma apresentação, né? Para eu começar a falar com você sobre a nossa proposta, né? E o porquê que nós chegamos até vocês, né? Por que a gente está fazendo o olho brilhar.
E também pedir para que vocês, né, à medida que eu for falando, se tiverem dúvidas, que usem aí o chat para colocar as dúvidas de vocês, né? Que a ideia é essa mesmo, de manter o diálogo aberto e não um monólogo, né? Eu não quero ficar falando sozinha, não. Então, vocês me ajudem aí, tá bem? Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Soraya, você vai me ajudando aí, né? Porque eu parei de ver vocês, né? Então, na medida do que for aparecendo alguma pergunta, vocês, por favor, né, me chamem e me interrompam, tá certo? Então, como foi dito, eu vou falar um pouquinho sobre educação infantil e o ensino fundamental. Então, como que tudo começou, né? Já deram um spoiler aí para vocês, né? Falando sobre um pouquinho de como a gente começou, por que o nosso olho brilha, né? Por que os donos do Bernoulli têm essa paixão pela educação, né? Então, olha só, na verdade, a história dos nossos sócios, né? A gente brinca muito que somos nossos sócios, porque a gente se sente muito pertencente à empresa. O Rodrigo e o Rômel, né, irmãos, eles são aqui de BH, né, de Minas Gerais, e eles ajudavam muito o pai, né, que trabalhava no SEASA, e eles sempre tiveram uma facilidade para lidar com números, e o pai via, né, na educação uma possibilidade de mudança, né, daquela vida tão difícil. Então, ele investia muito, né, a família deles investia muito para que eles não deixassem de estudar. Então, apesar de ajudar os pais, eles também conseguiam estudar. E eles foram crescendo e foram vendo que eles tinham realmente uma facilidade não só para aprender, mas também para ensinar. E que quanto mais eles ensinavam, mais eles aprendiam. Então, eles começaram a dar aula particular para os colegas, né? E à medida que foram sendo cada vez mais indicados, né, de um colega falando para o outro, eles perceberam que eles poderiam, sim, ganhar algum dinheiro e ajudar a família. Então, eles resolveram abrir uma salinha pequenininha para atender melhor os colegas, né, das escolas que eles já tinham ali trabalhando. E no que eles foram vendo isso, de tanto eles trabalharem assim, e cada vez mais estudando mais para ensinar, eles acabaram conseguindo passar no ITA, né, que todo mundo conhece, né, o ITA é um lugar de desejo de muita gente, pela dificuldade, não só de ser aprovado, mas pelo tanto que abre portas em relação à carreira, né, em relação a uma qualidade mesmo de vida financeira, inclusive. E aí lá eles conheceram o Paulo, né, e depois de formados, eles ficaram pensando que não, que eles estavam felizes, eles tinham chegado aonde eles tinham programado, sim, mas eles não estavam satisfeitos, porque eles tinham se afastado da educação, que era, na verdade, o que eles mais gostavam de fazer. Então, o que eles pensaram? Vamos voltar para Belo Horizonte, né, e vamos de novo abrir nossa salinha e começar de novo a ensinar com o cursinho, né, para ajudar o pessoal a passar no vestibular. E assim eles fizeram. Quando eles chegaram aqui, mesmo com a salinha pequena, os três, dando aula e fazendo a parte de direção, de administração, como ainda é até hoje, né? Porque alguns deles ainda dão aula ainda. E aí eles começaram a produzir o próprio material, porque eles eram professores, né? Sabiam o que eles gostariam de trabalhar com os alunos. E aí eles tiveram uma surpresa que o material também começou a ser desejado por outras, né, escolas, por outros cursinhos. Então, eles resolveram que, olha, é também uma possibilidade, vamos vender os nossos materiais. E aí, além de vender os materiais, eles perceberam que só cursinho era pouco, né? Então, eles inauguraram o ensino médio, depois inauguraram os anos finais, né? O fundamental anos finais, depois foram percebendo que a base fazia falta, que era a educação infantil e a educação fundamental dos anos iniciais. E aí, hoje, né, eles conseguiram, né, ter todos os segmentos e também atender com os materiais todos os segmentos. E eles são pessoas que, assim, nos motivam, né, a estarmos aqui hoje falando para vocês e a desejar ter esse olho brilhando, sim, pela educação. E olha como que eles cresceram, né? Eu falo que quando a paixão motiva, né, a paixão é a válvula que está ali trazendo empenho e desejo, ela consegue empurrar muito longe, né?
Então, hoje a gente atende 26 estados no Brasil, né, 226 municípios e 598 escolas trabalham com nossas soluções. E aí eu trouxe aqui só para ilustrar para vocês, né, o que também já foi spoiler, né, que eu estou brincando, mas né, já contaram para vocês que nós somos primeiro lugar. Nós somos, sim, primeiros lugares, não só, né, essa Folha de São Paulo já é mais antiga, está falando que a gente estava em primeiro lugar no 5º ano consecutivo, mas nós já estamos há 14 anos nos primeiros lugares aí do Enem. Né? E isso se deve exatamente pela metodologia, pelo apoio que a gente oferece para as escolas, e a gente percebe que as escolas que começam a trabalhar conosco, elas também começam a aparecer no ranking, né? Pela qualidade, né? Pelo ensino de excelência, que também já falaram aí para vocês. E aí, né, só para ilustrar mais uma vez, né, o nosso orgulho, né, de estarmos aí no primeiro lugar. Do Dom Barreto está em segundo, que também é uma escola que usa o nosso material, e do WR de Goiânia ficar em terceiro, que também é uma escola que usa o nosso material. Então, não só a gente tem o desejo de permanecer cada vez mais dessa excelência, mas de trazer todos os nossos parceiros junto conosco, né? A ideia é vamos juntos, né? Não é vamos sozinhos, é vamos juntos. E aí, eu gosto sempre de perguntar, o que a gente está trazendo para o Consinfo? Né? A gente está trazendo para vocês coleção de soluções. E é sobre isso que nós vamos falar aqui aos pouquinhos para vocês. Na verdade, a gente traz soluções educacionais. Né? Quando a gente faz uma entrega para a escola, nós não fazemos uma entrega de livro didático. E aí vocês vão perguntar, como assim, Patrícia? Achei que era livro didático. Também é livro didático. Mas é solução porque é muito mais do que o livro didático. Então, o Bernoulli tem, como eu falei para vocês, um Bernoulli para cada fase, né? E isso é muito bom para nós, porque aí nós mantemos esse viés pedagógico, né? O que eu chamo de arquitetura pedagógica de todas as nossas soluções, desde os pequenininhos, os anos da educação infantil, até o ensino médio. E isso é bom porque quando uma escola trabalha com a mesma perspectiva, né, a mesma construção pedagógica, ela tem uma coerência na formação desse aluno. Também temos, né, a tecnologia integrada. E aí essa palavra integrada, ela tem uma repercussão diferente. Não é que a nossa tecnologia é complementar ao livro didático. Ela é integrada porque ela nasceu a partir do nosso livro didático. E o que é mais interessante é que o Bernoulli, ele não gosta de jeito nenhum de terceirizar as soluções dele. Então, o que nós fizemos? Nós temos hoje um núcleo de tecnologia interno que produz as nossas soluções. E isso é importante, sim, primeiro pelo alinhamento com a proposta pedagógica que eu falei para vocês. Segundo, que a gente garante a manutenção do nosso DNA, né? Terceiro, pela facilidade que a gente tem de atender os nossos parceiros. Quando a gente terceiriza uma solução, a gente fica preso a várias questões que o terceiro vai organizar. Conosco aqui, não. Né? Tudo que acontece em relação à nossa tecnologia é tratado dentro do Bernoulli. E ainda mais pelas questões pedagógicas, né? O Bernoulli valoriza muito os professores e os pedagogos. Então, a gente tem hoje pedagogos na área administrativa, muitos pedagogos na área de tecnologia, e uma interface muito grande entre todos os setores da empresa. Então, essa tecnologia integrada, ela faz muito mais sentido para o aluno do que se algo que está fora do contexto daquela proposta de solução pedagógica. E o que eu particularmente acho que é o maior ganho do Bernoulli, e é o que faz, de fato, uma diferença consistente, robusta para os nossos parceiros, é a assessoria pedagógica. Né? Hoje, o Bernoulli tem um núcleo que chama suporte pedagógico, do qual eu e a Soraya fazemos partes, e esse núcleo, esse suporte pedagógico, ele tem mais de 50 funcionários, né, profissionais trabalhando, dentre eles especialistas nas áreas de conhecimento e também pedagogos. E qual que é o nosso papel? Exatamente acompanhar
acompanhar de perto as escolas parceiras. E isso inclui formação de professores, né, inclui reuniões com pais, como nós já estamos fazendo aqui, né, inclui uma escuta muito ativa, né, de todos os processos que a escola passa, não só em relação a marketing, em relação à verificação do contexto, da realidade onde a escola está inserida, né, para traçar e ajudar a traçar perspectivas mais estratégicas, mas o nosso grande foco é realmente na formação, né, do grupo docente, nesse acompanhamento muito próximo da coordenação e da direção da escola. E por que a gente valoriza tanto isso? Porque a gente quer manter o que a gente chama de DNA da escola parceira. Nós não temos intenção em sermos franquia Bernoulli. A gente até brinca que seria muito mais fácil se a gente fosse franquia, mas a gente acha que o bacana é a gente dar a mão mesmo. Então, manter a trajetória daquela escola, manter toda a experiência daquela escola, manter a identidade daquela escola é o que a gente quer. E aí a gente agrega com as nossas soluções educacionais. Para a gente agregar, a gente precisa dar a mão e trabalhar de uma forma mais junta, né? Então, saber ouvir quais são as demandas da escola em relação à formação de professores, saber ouvir quais são as inquietudes que esse novo está trazendo para o grupo de pais, saber ouvir qual é a proposta de melhoria do nosso material, porque isso também acontece, né, que a escola traz, é que faz com que hoje o Bernoulli tenha esse caráter, né, de ser um sistema de ensino que tem uma base sólida e que respeita muitos parceiros e que acompanha, e que aí realmente, como, né, a gente gosta de falar, faz o olho brilhar, porque a gente trabalha com conhecimento, mas também com uma formação do sujeito de forma integral. E aí, falando desse tão falado DNA Bernoulli, né, que a Patrícia está aqui falando toda hora, DNA Bernoulli, o que nós temos de DNA Bernoulli? Então, pela própria trajetória que eu contei para vocês, dos nossos, né, dos sócios, a primeira coisa que eles nos pedem, né, tanto na produção quanto lá no suporte pedagógico, é que a gente mantenha o prazer em aprender. Porque eles tinham muito prazer em aprender. E essa paixão, que a gente está falando dela o tempo todo também, esse despertar, é que faz com que o aluno queira cada vez mais ser curioso, investigar, saber mais, conhecer mais, né, se perceber sujeito da sua própria aprendizagem. Então, o primeiro foco do nosso DNA seria o prazer em aprender. O segundo é a questão da gente ter uma compreensão muito séria de que nós somos a principal referência da escola no que diz respeito às soluções educacionais, mas nós não somos os únicos. E a gente gosta muito de dizer que nós somos o ponto de partida para outras fontes, né? Por isso que a gente trabalha tanto na ampliação da compreensão de mundo dessa criança e também do professor, né? Com a interface conosco. Então, seria isso, né? Ser ponto de partida para ampliar a compreensão de mundo dessa criança e dessa escola parceira. O terceiro ponto que eu destacaria do nosso DNA é exatamente a tecnologia educacional. Nós já entendemos que a tecnologia, ela existe dentro da educação, não porque as crianças de hoje são nativas digitais, ou porque hoje faz parte da vida de todo mundo ter as ferramentas digitais. Na verdade, a gente trabalha com a tecnologia educacional porque nós compreendemos que essa tecnologia, ela potencializa aprendizado. Então, se a nossa entrega para essa criança que está ali diante da gente é educação, é formação plena, a gente precisa de trazer a formação com a tecnologia educacional também, né? Então, é lógico que ela vai favorecer engajamento, que ela vai favorecer diversão, que ela vai conversar com o mundo mais próximo da criança, porque ela realmente está inserida no mundo digital, mas é porque a gente acredita no tanto que a ferramenta digital pode ajudar no ensino-aprendizagem. E a quarta questão que eu traria para a gente colocar aqui no nosso bate-papo é a questão da gente entender que nós estamos aqui para subsidiar e orientar esse professor, mas também contribuir para a autonomia dele. A gente entende que o professor ele tem um papel fundamental, né? Ele é curador da teoria, da prática e da reflexão. É ele que, agindo dentro dessa tríplice, né? Desses tríplices aspectos
conseguem desenvolver o que é melhor para aquele aluno. Então, é da nossa parte, do nosso papel, trabalhar próximo desse professor para que ele cada vez mais conheça as nossas soluções e consiga tomar decisões assertivas para atender o grupo de alunos que eles têm, para atender o aluno individual que ele tem e para atender a comunidade educacional no qual ele está inserido. E aí, por que nós chegamos até aqui, né? Nós chegamos até aqui com vocês porque nós temos muitas coisas em comum. E são essas questões em comum que chegaram e nos aproximaram, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa é na criança protagonista, né? Hoje em dia, com a Base Nacional Curricular, com os estudos de neurociência, né? Com a psicologia cada vez mais dentro da escola, a gente já compreendeu que a criança precisa ser ativa no processo de ensino-aprendizagem. Quando a gente escuta falar de crianças protagonistas, nós estamos dizendo disso, criança que é ativa no processo. Não aquela criança como eu fui, né, no auge aqui dos meus 50 anos, que eu fazia cópia, né, que eu sabia a teoria, mas praticava pouco aquele conhecimento, né, tinha uma distância entre o conhecimento escolar e o conhecimento real da vida, da necessidade, da demanda da sociedade. Hoje a gente sabe que a criança aprende fazendo, aprende interagindo, aprende sentindo, aprende jogando, né, nessa parte mais lúdica. Então, são essas palavras que embasam muito a nossa coleção, né? Dentro da educação infantil, os dois pilares são a interação e a brincadeira, né? A gente entende que interação e brincar, elas precisam estar presentes na educação infantil e os anos iniciais precisam dar continuidade nisso. Porque para nós, né, e para o Coença também, a criança, ela não é só da educação infantil, ela também é até o 5º ano. A gente tem uma concepção de infância mais alargada, né, diferente de algumas escolas que tratam as crianças da educação infantil como crianças e depois, cada vez mais vai endurecendo o processo de aprendizagem nos anos iniciais. Aqui não, aqui a gente quer dar continuidade a esse processo. No caso da educação infantil, nós vamos trabalhar com os campos de experiências, que foi preconizado pela Base, e no caso da educação, da ensino dos anos iniciais, nós vamos trabalhar com habilidades e competências. Né? Isso modifica toda a perspectiva da nossa coleção e do trabalho que vai ser realizado daqui para frente. Trabalhar com habilidade e com competência possibilita cada vez mais que ele leve para outros contextos o aprendizado dele. É o que a gente chama de aprendizagem por compreensão, e não aprendizagem por entendimento. Entendimento é a primeira parte da compreensão, mas para eu dizer que eu de fato aprendi, que eu tenho aquele conhecimento, eu preciso aplicar ele fora da escola, né? Então, precisa fazer sentido para mim. Quando faz sentido, é porque eu trouxe para dentro dessa escola uma aprendizagem significativa, que vai fazer com que essa criança não só seja ativa no processo, mas que atribua sentido àquele aprendizado, né? E aí, por consequência disso, ela vai ter o prazer em aprender, ela vai explorar e vai descobrir, e ela vai trabalhar com as múltiplas linguagens. A gente sabe que hoje, um sujeito, para ele dar conta, né, dessa variedade que a gente tem no nosso mundo, ela precisa ter uma alfabetização nas múltiplas linguagens, na linguagem digital, na linguagem natural, na linguagem corporal, na linguagem do brincar, na linguagem mesmo, né, português, história, geografia e ciências. Então, em cada componente desse tem a sua própria linguagem, né? Então, pensando nisso tudo, nós descobrimos que nós temos isso em comum, esse desejo em manter essa curiosidade, manter essa criança, esse processo cada vez mais ativa, contando com a família, lógico, né? E aí, eu falando para você sobre a questão do foco no desenvolvimento de habilidade e competência, e é tão profundo a gente trabalhar dessa forma, que quando eu digo para vocês que a gente já está alinhado à BNCC, né, a coleção da educação infantil, ela já nasceu junto com a homologação da base. Então, quando o Bernoulli concluiu o processo de toda a solução para a educação infantil, a base foi homologada junto. Então, é uma coleção que a gente não precisou fazer alinhamento, né? Ela é um bebê novo e já alinhado.
No caso dos anos iniciais, ele já existia essa coleção, né, as nossas soluções. O que nós fizemos foi fazer um alinhamento com a base, então fizemos uma leitura aprofundada da base, fizemos uma releitura do nosso material, e o que a gente percebeu que estava em falta, a gente alinhou. Ou trocamos de lugar, porque a base acabou trazendo muito essa troca. O que era do 4º ano foi para o 2º, o que era do 1º foi para o 3º, e a gente fez esse alinhamento. E só para vocês terem noção do tanto que o Bernoulli tem cuidado com os nossos parceiros e com essas crianças, a gente fez uma pesquisa muito, muito apurada sobre como fazer esse alinhamento sem causar tanta lacuna naquele aprendiz que já estava em processo. Né? Porque como a gente tinha um tempo muito curto, algumas crianças que estavam no processo da educação dos anos iniciais poderiam sofrer de não ver um conteúdo ou não desenvolver uma habilidade porque ela havia sido deslocada de lugar. Então, o que nós decidimos? Que a gente ia fazer com calma, fizemos primeiro, 2º e 3º ano, né, dos anos iniciais, depois fizemos 4º e 5º. Dessa forma, a gente diminuiu o impacto que essa lacuna poderia causar no aluno dos anos iniciais. E isso é só para mostrar o tanto que a gente é comprometido, né, com uma entrega de educação coerente e com princípios, com valores. E aí, retomando essa questão das habilidades, das competências, para a gente dizer que o sujeito é competente, ele precisa ter conhecimento, ele precisa desenvolver as habilidades, que é o saber fazer, igual eu estava falando para vocês da diferença do ensino antigo para o ensino atual, né? Então, saber ter o conhecimento, desenvolver as habilidades, que quer dizer saber fazer, e ter atitudes, que são os princípios e os valores. Se eu tenho esses 3 aspectos juntos, eu desenvolvidos, eu sou competente, eu me torno competente. Né, eu desenvolvo competência. É um pouquinho parecido com uma analogia que eu gosto de dar sobre aprender a dirigir. Quando a gente aprende a dirigir, a gente primeiro vai para a autoescola, né, aprende as leis, descobre como que funciona o motor do carro, né, entende qual é o processo ali de todo o conhecimento que já foi desenvolvido com relação às regras para a gente dirigir. Depois que a gente faz a prova, que a gente já sabe as regras e as leis, né, e conhece do motor, a gente vai para a rua para fazer o quê? Desenvolver a habilidade de dirigir o carro propriamente dito. Então, a gente já teve o primeiro conhecimento, vamos aprender a fazer, são as habilidades, mas eu só vou ser um motorista competente se eu conhecer as regras, né, as leis, entender um pouco do motor, né, saber quais são as formas de passar marcha, apertar pedal, olhar no retrovisor e tudo mais, e respeitar o pedestre, o contexto, o outro motorista, né? Saber respeitar as regras, saber ser cordial. Quando eu tenho essas 3 questões alinhadas e desenvolvidas, eu sou um bom motorista, um motorista competente. Então, é isso que a gente quer trazer para as crianças. Saber, que é o conhecimento, habilidades, que é o saber fazer, e ter atitudes, valores e princípios bem desenvolvidos ao longo desse processo escolar. E aí, pensando nessa questão, a gente tem como um viés grande da nossa coleção as 10 competências da base, que são exatamente as 10 competências que vão perpassar toda a coleção, né? Então, vocês não vão ver dentro da coleção, especificamente, um texto falando de pensamento crítico científico criativo, mas a ideia de trabalhar com pensamento crítico, com pensamento criativo, com pensamento científico, vai perpassar algumas atividades, né, algumas propostas. Né? A mesma questão com relação à empatia e cooperação. Nós não vamos trabalhar empatia e cooperação no conceito de empatia e cooperação apenas, mas nós vamos desenvolver ao longo do processo escolar atitudes, né, de empatia e de cooperação. E aí, pensando assim, o que então, Patrícia, que nós vamos saber que as nossas crianças da educação infantil vão encontrar dentro do material de vocês? Basicamente, nós vamos encontrar experiências. A coleção da educação infantil, ela foi toda desenhada em cima de experiências. Provavelmente, né, o grupo docente já percebeu que a maioria das nossas atividades começa por uma brincadeira ou
por uma interação, que são os dois pilares, e a partir daí você vai ter um desdobramento dos campos de experiências, né, e do desenvolvimento da criança, em relação à linguagem, em relação à matemática, em relação ao conhecimento social e natural, só que de uma forma extremamente interligada, né? Porque o que a base vai dizer e o nosso material traz é que a criança não aprende de forma segmentada. O conhecimento, ele é amplo, ele é um só. Então, a criança não vai falar, agora eu estou aqui contando os dedos, no dedinho, porque eu estou fazendo matemática. Não, ela vai trabalhar essa construção de uma forma social, né? Ela é um sujeito de interação, ela sabe que isso está na sociedade, ela quer aprender. Então, a gente vai entender que essa criança é um sujeito que já está aqui para aprender para o hoje. Não é para preparar a criança para os anos iniciais. Ela já é um sujeito de transformação social nesse momento que ela está. Então, toda a nossa educação infantil vai estar pautada em experiências, em criar experiências que façam sentido para essa criança. E aí, dentro disso, nós construímos, né, alguns personagens que vão estar conversando aí, dialogando com a criança ao longo da coleção. Esses personagens foram pensados de forma a trazer toda a pluralidade que a gente encontra na sociedade, tanto física quanto mental, né? Isso é importante para que a criança reconheça que ela está ali, né, sendo de uma certa forma representada. E o grande diferencial do nosso material para a educação infantil é exatamente trazer um equilíbrio entre os materiais não estruturados e a tecnologia. Lembra que eu falei a importância da tecnologia? Mas nós também sabemos que a criança ela tem um tempo para ficar diante de uma tela, de um celular, né, de um game. Então, a gente sabe que isso existe, que precisamos ter cuidado e trazer uma intencionalidade pedagógica real para cada objeto que a gente oferece. Porém, também não podemos negar que essa criança já é um nativo digital, sim. Então, além disso, a gente precisa trazer para ela algo que se aproxime do mundo que ela está inserido. Então, a tecnologia vai aparecer aí na educação infantil. Com moderação, mas vai aparecer. Né? Vai aparecer também, porque a gente sabe que é uma forma de potencializar a aprendizagem, como eu falei para vocês. Mas, junto disso, como a gente quer um equilíbrio, a gente vai trazer os materiais não estruturados. O que seria isso? Seria a parte de colocar a mão na massa, de construir, né, de trabalhar com sucata, de ter o pé no chão, de ter experiências corporais, né, de ter experiências com diversas texturas, com uma nutrição estética, com muita arte, né, com uma possibilidade dele fazer, já votar, já argumentar desde criança, né, saber dar a sua opinião. Então, enfim, seriam essas as questões que, de linhas bem gerais, né, estão no foco da educação infantil. Nos anos iniciais, a gente mantém a questão da ludicidade, então a gente programou dentro do material todos aqueles conteúdos que a gente acredita que vão auxiliar o desenvolvimento das habilidades, e aqui fazendo um recorte. Quando a gente fala que a gente trabalha com habilidade, nós não estamos desconsiderando o conteúdo. O conteúdo é extremamente importante, ele tem um papel relevante, porque é por meio dele que a gente desenvolve a habilidade. Só que antes, né, a escola tinha uma percepção de que o conteúdo era mais importante do que a habilidade. Quando eu desenvolvo o sujeito por meio de habilidades, eu sei que ele vai conseguir levar para fora de outros contextos. Se eu trabalho só com conteúdo, ele ingessa o conhecimento da criança para dentro da escolaridade, e não é o que a gente quer. E aí a gente quer contribuir muito com o nosso material, né, para que esses alunos desenvolvam autonomia, que eles tenham conhecimento, tanto que essa educação vai poder transformar a sociedade. Né? A gente sabe que hoje a gente precisa trabalhar nas crianças o senso de coletividade, né, que eles sejam capazes de trazer soluções para os problemas que a sociedade vive, mas de forma coletiva e não individual, né? É pelo menos a nossa grande esperança, né? Que a educação haja dessa forma, para que a gente não tenha um mundo tão, né, cruel quanto esse que nós estamos vivendo. A gente entender que tudo é histórico, né, é esse o nosso momento, mas se a gente pegar essas crianças aí e trabalhar para que elas sejam crianças que faça mudança nesse mundo, a gente consegue ter um pouco de esperança nessa vida, né? E aí, voltando para a tecnologia, né, na questão dos anos iniciais,
Eu trouxe aí um recorte para vocês verem como que 1 minuto, o tanto que a gente mobiliza as ferramentas digitais, né? Não estou defendendo completamente as tecnologias ou a questão de ferramentas digitais, pessoal. Estou dizendo a importância dele frente ao processo de aprendizagem. Mas a gente não pode negar, né, que a nossa comunicação hoje ela ganhou uma velocidade muito grande, a informação ganhou uma velocidade muito grande, e é interessante que a gente conhece alguns teóricos atuais que eles estudam como que o cérebro da criança aprende hoje diante de tanta informação que ela encontra, diante desse mundo tão acelerado que eles estão inseridos. Então, existe uma preocupação na ansiedade que se cria nessa criança, mas, por outro lado, se entende que o nosso pensamento ele é moldado por meio das ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, sou da ferramenta lápis e papel. Então, hoje, mesmo que eu lide bem com a tecnologia digital, de vez em quando eu me pego aí com o meu lapisinho, com o meu papel, porque eu ainda sinto mais segurança nesse processo. As nossas crianças de hoje, elas já sentem extrema segurança segurando um celular, né? Porque elas já nasceram ali com o dedinho passando ali. E essa rapidez e essa forma como ele lida e ele estabelece conexões com o aprendizado e com o mundo em volta dele, molda o pensamento dele. E aí a gente pode perceber que as crianças, às vezes, têm um raciocínio extremamente diferente do nosso, exatamente por essa forma que o pensamento dele está sendo moldado. Não estou dizendo que é melhor ou pior, tá? Porque aí a gente ficaria aqui discutindo, porque é uma questão até filosófica, né? Discutir se a nossa forma de pensar, né, o que a gente viveu na nossa infância é melhor ou pior do que a infância de hoje. Eu gosto de dizer que elas não são melhores ou piores, são diferentes e que bom que a gente evolui, né? E se não estamos evoluindo em tudo, podemos sim usar no nosso aprendizado aquilo que deveria ter ficado e que às vezes abrimos mão. Mas aí, voltando para a questão dessas crianças, como que elas aprendem? Né? Como eu falei para vocês, elas aprendem sim interagindo, socializando, pesquisando, né? Tendo curiosidade, aprendem com o professor, obviamente, né? Ouvindo, sendo instigadas a pensar, buscar respostas. E a gente gosta muito de dizer que no Bernoulli a gente tem mais apreço pela pergunta do que pela resposta. Porque quando você já chega numa resposta final, você para de pensar. Se você tem perguntas, você continua pensando. Né? Einstein falava muito disso, né? Que ele gostava das perguntas, porque as perguntas, elas mobilizam as nossas estruturas mentais. Né? E aí eu trouxe para vocês o que a gente tem dentro do Bernoulli. Né? Então, a gente vai encontrar ao longo da coleção vários QR Codes. Esses QR Codes, eles estão dentro de uma seção que chama Outras Fontes, e aí é exatamente aquilo que eu falei para vocês, de ampliar o mundo, né, de seu ponto de partida para outras fontes, ou está dentro do Bernoulli Play mesmo. O Bernoulli Play é um aplicativo de celular, né, que depois que a criança, a família é cadastrada, o pai e a mãe, a família pode baixar no celular, o professor, obviamente, já vai ter, né, o aplicativo no celular, e quando a gente lê esse QR Code, ele abre ou um site, ou um filme, ou outro livro, ou outra revista, ou um game, né, ou um áudio de inglês, né, geralmente são essas ferramentas que aparecem dentro do QR Code. E o que é importante nisso? Tudo que encontrarmos dentro do QR Code passou por uma curadoria pedagógica dentro do Bernoulli. Está aqui dentro do livro porque nós temos uma intenção pedagógica. Então, não é uma ilustração, não é uma diversão, não é só para falar que tem. Foi pensado, né? Então, é muito melhor que fazer a opção de deixar o meu filho no celular, que ele esteja jogando um game que vai contribuir com a formação dele, né? Do que um game qualquer que eu não sei qual é a intenção, né, daquele jogo. Nós temos a plataforma, que é um ganho imenso para os nossos parceiros, que nós temos um orgulho enorme dela, porque ela foi a primeira plataforma gamificada dos anos iniciais de sistema de ensino, né? Depois alguns vieram atrás copiando a nossa ideia, mas, como eu falei para vocês, que é uma questão interna, a gente está sempre trazendo novas funções para dentro da plataforma. A plataforma Meu Bernoulli,
quando a gente abre, né, pai, escola, gestores, a visão que vocês têm é essa aí, né? Aí dentro da plataforma Meu Bernoulli, você vai encontrar o livro digital, você vai encontrar os capítulos, né? Vai encontrar as unidades de aprendizagem por capítulo. A escola pode colocar tarefas, pode fazer avaliações online se quiser, pode colocar outros sites, outros links para enriquecer a aula desse aluno, né? No caso da educação infantil, o Meu Bernoulli, ele é só para gestores e família, né? A criança ainda não tem acesso ao Meu Bernoulli, em respeito mesmo à faixa etária. Apesar de que a gente tem cada vez mais estudado uma possibilidade de aproximar dele de uma outra forma, igual a gente fez com as crianças do 1º ao 5º. Mas, por enquanto, o que a gente tem é o Meu Bernoulli para a educação infantil, para pai e para gestores e professores. Para a educação dos anos iniciais, né, para o ensino dos anos iniciais, a gente já vai ter, né, o Meu Bernoulli nesse formato que vocês estão vendo, para professores, pais e gestores, e vamos ter, né, uma gamificação, que é um jogo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fui eu que liguei aqui. Espera aí, deixa eu desligar aqui. Quando a gente fala de gamificação, nós estamos falando de um recurso que é diferente de jogo. Gamificação é uma trilha de aprendizagem, né? Tem uma tribo, né? Tem times, você tem uma motivação por meio de desafios, então você vai passando por metas, por fase, para você chegar no ponto final. Essa gamificação, ela ajuda você porque você fica sendo motivado a tentar cada vez mais acertar, né, e conquistar algo, né? Então, tem todo um desenho na gamificação. Não é um joguinho que tem uma função de final em si mesmo, né? No caso do Meu Bernoulli, né, que a gente chama de Meu Bernoulli XP, que é isso que a criança do 1º ao 5º vai encontrar, a gente tem, para cada capítulo do livro, 50 quizzes, 50 perguntas, 50 atividades para ele realizar, que vai ajudar, né, a revisar o conteúdo, que vai ajudar ele a estudar, só que estudar de uma forma lúdica, divertida, né? E o que é bacana? A gente fez de forma que a professora consiga abrir esses cadeadinhos e ela vai liberando aos poucos os capítulos que ela já quer que aquele aluno tenha acesso. Por que a gente não deixou tudo aberto? Porque a gente sabe que a criança é curiosa, né? E, de repente, ela vai lá para um capítulo que ainda não desenvolveu e a chance dela errar é maior e a gente não quer que ele fique frustrado. Então, vamos seguindo direitinho dentro do que a professora narrar. Fora isso, a gente tem, como eu falei para vocês, os times, né? Então, de forma aleatória, a gente tem 3 times. Depois do cadastro, a criança acaba sendo inserida em algum time. E o time também foi todo pensado numa linguagem bem próxima do que a criança encontra de gamificação e de games no mundo real dela. E ela vai ter acesso ao status dela. E o que é bacana é isso, ela vai saber a parcial do capítulo. Né? O professor também recebe relatório dessa criança. Quantas vezes ela entrou, o que ela fez, o que ela errou, o que ela acertou, quanto tempo ela ficou lá, porque esse relatório é importante para o professor, né? Porque eu posso ter uma criança que está entrando só em matemática, não está entrando em português, eu posso perceber que aquele meu aluno que tem dificuldade em ciências só está entrando na história, então eu tenho que ir lá e dar uma motivada para que ele entre em todos os componentes, né? Ele vai ter ali o status individual dele. Então, essa criança aqui, como exemplo, ela respondeu 3 das 10 perguntas, né, do primeiro bloquinho. E ela ganhou 100 moedas. O que eu falei para vocês que motiva, que atribui para ele querer cada vez acertar mais, é exatamente o ganho de moedas. A cada vez que ele acerta, ele ganha moedas. E quando ele vai ganhando essas moedas têm uma funcionalidade dentro do jogo. As moedas permitem que ele caracterize o avatar dele, que ele recebe um avatar, né? Ele é um avatar. Então, ele pode incrementar o avatar, colocar roupinha, né? Deixar ele mais estiloso, ou ele pode juntar bastante moeda e trocar de time.
né? Porque, de repente, a Soraya está lá no outro time, eu queria estar no time da Soraya, eu posso pedir para trocar, mas eu preciso ter moedas para eu trocar. E uma coisa que é muito interessante é que nós não deixamos disponível para a criança a parcial de outra criança. Ela só tem aqui a parcial dela e a parcial do time que ela está. Por que a gente não deixa visível para todo mundo? Porque não interessa a pontuação do meu colega. Nós não estamos aqui para expor nem para julgar o colega. Nós temos que preocupar conosco, né? Cada um... Ô, Patrícia, aproveitar que eu tive uma deixazinha aí, né, do meu nome, para poder mostrar para os pais, gente, que essa intenção aí é de realmente a criança buscar desenvolver mais no jogo para ganhar mais moedas, mais medalhas, né? Então, não é uma competição por uma competição, é ela ir vencendo as fases e avançando, não é questão do competir. Qualquer vez que a criança faz, ela ganha moedas. Ela nunca vai ficar sem receber as moedas, né, Patrícia? Ela sempre vai... Não vai, ela ganha moeda. Ela ganha moeda e ela ganha medalha, né, Soraya? Ganha moedas, ganha medalha e ela vai sempre estar participando. É para aqueles alunos que não saíram tão bem. Mas a gente quer que eles cheguem na medalha de ouro. E aí o que eu acho que é muito bacana também, gente, aí nessa questão do jogo, né, que a criança tem indicações também de quando ela não entra naquele componente, quando ela não realiza aqueles jogos, ela é chamada a vir e participar, né? O próprio jogo, o próprio game convida a criança a avançar mais no que ela está fazendo. Né? E outra coisa que eu ia completar, Soraya, é que nós temos ilhas, né? A ilha de língua portuguesa, a ilha de matemática, a ilha de ciências, história e geografia, e no meio a gente tem uma ilha que é a ilha da biblioteca. Essa ilha da biblioteca é exatamente onde ele encontra os livros dele de forma online. E também pode encontrar os materiais que as professoras estão produzindo para enriquecer a aula dela e ajudar ali em alguma questão que tenha tido dúvidas. E por que é importante isso? Nossa intenção não é que ele adivinhe, que ele chute a questão. Se eu tenho dúvida, eu posso ir lá na biblioteca e consultar antes de eu responder. A ideia é estudar, né? É desenvolver prazer em estudar, em ser divertido fazer uma revisão daquele capítulo. Né? E as questões que estão lá dentro foram elaboradas pelas autoras, né? Autoras dos nossos livros, e também temos questões da Profica Brasil, questões das Olimpíadas Canguru, então nós também temos questões com níveis que foram pensados. Então, não temos só questões difíceis ou muito fáceis, nós temos uma quantidade de questões difíceis, um pouquinho de questões médias e um pouquinho de desafios maiores. Um equilíbrio para todo mundo conseguir vencer, né? Todo mundo chegando lá, obedecendo o que a gente tem de proposta, né? Do espiral, do nível de dificuldade, da habilidade, a criança vai se desenvolvendo e avançando cada vez mais. Essa questão do espiral, o Soraya, que você está trazendo, é o que a base chama de progressão de habilidades. Dentro do Bernoulli, o currículo em espiral, né? Que a criança vai revisitar alguns conteúdos, ela vai desenvolver habilidades cada vez mais complexas dentro daquilo que a gente considera importante, né? Ao longo daquela fase, daquele segmento, e isso traz para ela uma segurança de que aquele conteúdo é revisto, mas de uma outra forma, uma forma um pouco mais complexa ao passar do tempo, porque a gente respeita muito a construção dessa criança. E junto com isso, a gente trabalha, né, para os pais, às vezes é um nome estranho, a taxonomia de Bloom, né? O Bloom, ele fez uma hierarquização dos conhecimentos. E isso é importante, que na nossa coleção vem com os verbos de comando de caixa alta em negrito, porque traz para vocês a segurança de que nós não estamos trabalhando só com os níveis mais fáceis, que é listar, reconhecer, copiar, não. A gente vai ter também o aplicar, o argumentar, o comparar, o relacionar, que são aquelas habilidades que vão exigir um pouco mais das estruturas mentais, mas que exatamente vão favorecer esse aprendizado da criança. Então, assim... Aproveitando o conhecimento prévio e desenvolvendo esse conhecimento, cada vez mais avançando, né? Sim, com certeza. Já aprendeu para alcançar níveis maiores desse aprendizado. Isso mesmo.
E aí, eu termino aqui essa breve, né, explanação, e aí eu queria dizer que a aprendizagem começa aqui, né, e que a única forma de prever o futuro é ter poder para formar o futuro. E é isso que a gente quer trazer aí juntos, né, porque eu gosto muito de destacar que tanto a escola, quanto o Bernoulli, quanto vocês pais, a gente tem o mesmo objetivo, né? Trazer uma formação de excelência integral, de qualidade para esse aluno, que no caso é o maior bem que vocês têm, né? Então, fala que a gente ter esse objetivo em comum já nos faz parceiros, né? Então, a gente precisa falar a mesma língua, entender bem o que cada um, né, tem que fazer para contribuir para esse crescimento. E aí eu vou terminar aqui para deixar também um tempinho aí, caso vocês queiram fazer uma pergunta e eu ainda possa responder. Quero muito agradecer, Patrícia, aí, né? Foi maravilhosa a sua explanação, é muita coisa para a gente falar, né, Patrícia? Eu não quis nem te interromper muito, porque para a gente poder dar, vamos dizer assim, é uma palhinha para os pais, né? Colocar esse gostinho do que é fazer o olho brilhar e fazer o olho das nossas crianças também brilhar, né, gente? Porque a melhor coisa é você fazer uma coisa que você gosta, né? E você aprende quando aquilo quando você quer aquilo, quando você gosta daquilo, quando você ama, né? Se a gente for pensar nas melhores recordações que a gente tem aí da vida, do nosso aprendizado, são as melhores, os professores que a gente teve, as melhores experiências, as melhores lembranças, são de coisas que fizeram a gente feliz, né? E a escola tem que ser um lugar também de ser feliz, de desenvolver, de aprender, de crescer, mas, acima de tudo, de fazer com alegria, com felicidade, que é o que a gente quer trazer aí para a escola, quer trazer para os meninos, e quer fazer com que essa parceria fique forte e que a gente caminhe de mãos dadas aí, nesse trilhar de todo dia uma novidade, né? Porque a escola não para e a gente, educador, também não para nunca. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, gente, estamos abertos aí a ouvi-los. Bom, eu também gostaria muito de agradecer essa noite muito feliz aí com a Patrícia, com a Soraya, né? O nosso olho, ele já brilha, sabe, gente? Já tem 70 anos que o nosso olho vem brilhando aqui por essa cidade e também apaixonados pela educação. Nós temos muito amor pelas crianças com as quais nós trabalhamos e também com as quais nós ainda não estamos trabalhando. Nós acreditamos que toda criança, todo adolescente merece ter o mesmo tratamento que as nossas crianças têm na Coensua, de muito respeito, de qualidade. Não tem nenhuma delas, né, que a gente não saiba o nome, que a gente não conheça um pouco da família. Como uma criança disse para mim um dia no portão, quando eu estava me despedindo delas, mas tia, você sabe o nome de todo mundo? A tia sabe o nome de todo mundo, porque todo mundo é muito importante para mim. Porque todos eles são, eu sei que são o tesouro, né, de outras pessoas. Então, se estão nas nossas mãos ali, é porque tem gente que julga que nós somos capazes de contribuir com a formação humana e acadêmica daquele sujeito ali. E eu quero agradecer muito todos os nossos pais, os nossos professores, que eu vi que estão participando aí conosco. Eu quero dizer que eu tenho certeza que tanto a Soraya, como a Patrícia, como a Rede Bernoulli como um todo, estão à disposição da nossa escola, para fazer a nossa escola crescer, para fazer com que a nossa escola possa oferecer para a nossa região toda uma educação de qualidade, mas também uma formação humana que possa, como a Patrícia falou, fazer com que esse mundo seja melhor. Eu também acredito nisso, que a gente pode contribuir, né, para que esses nossos alunos e alunas transformem o mundo num lugar mais solidário, mais generoso, onde exista menos desigualdade, onde as pessoas tenham mais oportunidade. E eu tenho certeza também, né, Patrícia, que a Rede Bernoulli, eu li ali num recorte de jornal que você colocou, que é algo muito caro para mim,
né, é que a rede ela não acredita que todo mundo tem que render da mesma forma, mas que as pessoas são diferentes, né, e que elas têm um caminhar diferente. E isso é muito caro para mim, porque é muito triste quando a gente pensa numa educação em escala industrial, né, preparando pessoas numa forminha e saindo todo mundo igual. O que eu acredito é que a gente pode preparar cidadãos, cidadãs, né, com pensamento crítico, capazes de contribuir com a sociedade aí nas suas necessidades, e gente que é capaz de ser feliz na escola. E escola é lugar de ser feliz, é lugar de aprender, de ter conhecimento, de aprender a fazer. Mas é lugar também de ser feliz, de fazer amizade, de interagir, e que esse tempo seja um tempo inesquecível para as nossas crianças e para os nossos pais. Estamos sempre à disposição de vocês, nossos pais, professores, e eu também estou à disposição aí das nossas parceiras, da Rede Bernoulli, muito feliz por fazer estreitar aí as nossas famílias, os nossos laços, tá? Um beijo enorme para vocês e muito obrigada. Obrigada, né, pelo tempo também, viu, de vocês, pela escuta. Obrigada, gente. Eu só quero dar uma resposta para a Ana, que perguntou aí no chat, né, se já podem começar a utilizar os nossos games. A escola vai cadastrar os meninos, né, Flávia? E assim que todos estiverem cadastrados, eles vão avisar vocês poderão começar a utilizar, tá? No mais, eu quero agradecer, quero abrir os braços, recebê-los, né? Que sejam muito bem-vindos e que a nossa parceria seja uma parceria de muito sucesso. No que depender de nós aqui do Bernoulli, com certeza será, e eu tenho certeza que de vocês também. Muito obrigado pelo acolhimento, pelo tempo e por nos receber tão bem. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Tchau, um beijo para todos.